A Conmebol divulgou as datas dos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esse confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Primeiro jogo dia 12 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, no Mineirão. E o jogo da volta, dia 19 de agosto, também uma quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. Essa é a vida do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time de férias, o Cássio segue rotina de trabalho na Toca da Raposa, o Cauã Prates também. Cauã Prates que está negociado com o futebol alemão, com o Borussia Dortmund. Deixa eu trazer a questão do Kaique, porque o Kaique interessa sim ao futebol europeu e chegaram duas propostas do Como da Itália e também proposta do Betis da Espanha. O Cruzeiro não vai negociar o Kaique por menos de 15 milhões de euros. Essa é uma realidade. O jogador está valorizado, 33 jogos essa temporada. Na lista grande do técnico Carlo Ancelotti, né? Quase foi para a Copa do Mundo. É um atleta que tem um futuro promissor e o Cruzeiro colocou esse valor. Vamos ver, outras propostas podem chegar, né? Pode chegar Roma batendo a porta do Cruzeiro. Também, quem sabe, o Barcelona teve aquela notícia do jornal Marca. Enfim, vamos esperar. O Sport em Lisboa, quem sabe fazendo também proposta pelo atleta. Sobre Gabriel Rojas, informação. O Cruzeiro fez uma segunda proposta pelo atleta e o Racing não aceitou. Na casa de 5,5 milhões de dólares, o Racing está querendo mais ou menos 6,5 milhões de dólares, vamos esperar. Mas o Cruzeiro continua a negociação para contar com o lateral esquerdo Gabriel Rojas, argentino de 28 anos, na pauta do Cruzeiro, já que o Cauã Prates está negociado e o Kaique está aí sendo bastante pretendido pelo futebol europeu. Todos os jogos foram desmembrados pela Conmebol e aí agora a gente já conhece o calendário da próxima fase da competição. A fase de oitavas de final começa no dia 11 de agosto, aí dia 11, dia 18, 2 terças, Fluminense e Rivadavia, jogo de ida no Rio de Janeiro. Também terça, Estudiantes e Católica, jogo de ida em La Plata, na Argentina. Ainda na terça, Deportes Tolima da Colômbia e Independente Del Valle do Equador. O jogo de ida na Colômbia. Na quarta, na Argentina, tem o jogo de ida, dia 12 de agosto, Platense e Coquimbo. A volta no Chile, dia 19. Palmeiras e Cerro Porteño também em 2 quartas. Ida em São Paulo, no dia 12. Volta em Assunção, no dia 19. Cruzeiro e Flamengo, os 2 jogos na quinta. Na quarta, melhor dizendo. E na quinta temos Mirassol e LDU. Jogo de ida, comando do Mirassol, ainda em estádio a definir. A volta também numa quinta lá em Quito. E o Corinthians vai a Rosário no dia 13, uma quinta, a volta no dia 20 na Neoquímica Arena em São Paulo. Os jogos então das oitavas de final da Copa Libertadores. Só que até lá o Cruzeiro tem partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro e também os 2 jogos das oitavas de final diante da Chapecoense. Aí é Copa do Brasil. O mercado do Cruzeiro tem aí a proposta na mesa do Betis pelo Kaique, ainda longe dos valores que o Cruzeiro pretende para efetuar a venda do atleta. Cruzeiro tentando ajustar os últimos detalhes, vamos dizer assim, sobre Gabriel Rojas com o Racing. Existe uma boa vontade de todas as partes, o Racing de vender, o Cruzeiro de comprar e o Gabriel Rojas de mudar de ares e vir jogar aqui no Cruzeiro. E muita gente até perguntou sobre Ezequiel Barco, uma informação que surgiu nas redes sociais. E o Cruzeiro, ele não tem uma procura concreta ao Spartak Moscou. O que eu escutei no mercado é que dificilmente o Spartak vai liberar o Ezequiel Barco com uma condição muito fácil assim. Até surgiu que o Independente de Avejaneda tinha feito uma proposta para empréstimo com opção de compra, porque o jogador quer estar perto da família na Argentina. Claro que se isso acontecer e tiver uma possibilidade de vir ao futebol brasileiro, que de certa forma está próximo o Brasil da Argentina, o Cruzeiro obviamente seria um dos interessados dentro dessa condição. E aí, obviamente, também
Falando muito, obviamente, né? Mas o Cruzeiro teria que ver a questão salarial, porque o atleta tem um vencimento importante lá no Spartak, mas isso é só, no momento, especulação. Só se tivesse uma possibilidade, é que aí não tem como você falar que o Cruzeiro não se interessaria. O Joaquim Pinto foi responsável, inclusive, por levar o Ezequiel Barco ao Spartak Moscou, mas não tem conversa nesse sentido. Só se pintasse aí uma possibilidade real de uma saída em condição totalmente favorável. Vamos seguir acompanhando se o mercado do Cruzeiro vai se aquecer mesmo nos próximos dias. O time celeste que tem esse compromisso agora só em julho contra o Internacional e por isso segue a rotina de férias na Toca da Raposa. Para os atletas, mas para a diretoria é muito trabalho e especialmente agora com o mercado pegando fogo e equipes de fora querendo o lateral esquerdo Kaique. É o Kaique que desempenhou um baita futebol, se destacou no Cruzeiro e é natural, né? Ainda mais nessa parada da Copa do Mundo, janela de transferência bater na porta. E é difícil achar um lateral com um gabarito desse, que evoluiu bastante. É uma posição muito carente, né, Vini? Muito carente, né? Tanto que a gente coloca aí uma certa ressalva em relação à convocação para a Copa do Mundo na seleção brasileira. O Kaique mesmo poderia estar nessa lista. Mas, Hugo, é natural, se por um lado o torcedor fica chateado com essa possível saída do Kaique, é sinal também de que o trabalho vem sendo feito de forma correta. É sinal de que o Cruzeiro está trabalhando bem e de que o Kaique evoluiu muito, um jovem, né, tem 23 anos ainda, tem muito potencial e vai despertando mesmo interesse dos clubes da Europa. O Pansieri chamou a atenção do Real Betis e do Como, da Itália. São dois times que fizeram ótimas campanhas e que vão disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Então, são grandes vitrines. Talvez não seja, né, talvez não é de fato, né? O Betis não é a principal potência da Espanha, assim como o Como também não é da Itália. Mas pode ser uma ponte para quem sabe depois o Kaique jogar num gigante da Europa. Jogar a Champions League, eu acho que é o sonho de todos os jogadores, de quem ama o futebol, e o Kaique vai poder escolher, né? Tá nessa situação, já que tem vários clubes interessados, mas é lógico, tem que chegar uma proposta que seja boa também para o Cruzeiro. Então, Hugo, pra gente trazer mais um passo da negociação envolvendo Gabriel Rojas, as tratativas seguem, só que os argentinos recusaram a segunda oferta apresentada pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro vai ter de melhorar essas condições para fechar o acordo. A primeira proposta foi de 4 milhões de dólares. E aí, o time do Racing não aceitou. A segunda proposta não foi aceita. Cruzeiro aí, buscando, né, fazer essa contratação e aumentando o sarrafo, né, aumentando a grana para ter o jogador e não foi aceita. Agora, o que acontece é que o Cruzeiro sabe o valor que eles querem e está aí abaixo dos 7 milhões de dólares. O Cruzeiro chegou a colocar mais 5 milhões e meio de dólares para contratar o jogador. Eles querem abaixo disso. Então, não está longe do que o Cruzeiro pode fazer e o Gabriel Rojas ser contratado pelo Cruzeiro em definitivo. Essa é a questão. O jogador já aceitou as condições propostas pelo Cruzeiro, já entendeu o momento do Cruzeiro, já sabe qual vai ser o papel dele na equipe celeste e então vamos aguardar se isso vai evoluir para o Cruzeiro realmente contratar. Há um otimismo que essa situação vai ser destravada, mas repito, a segunda proposta não foi aceita. O Cruzeiro que tá nessa briga, nessa luta para se reforçar na esquerda, diante dessa situação da possível saída, que o mercado está de olho no lateral esquerdo, Kaique, Rojas na mira, Cruzeiro que segue com as negociações, as tratativas com esse atleta que é destaque do Racing, Vini. Pois é, eu estava até pegando os números aqui pelo SofaScore do Gabriel Rojas, em 2026, 17 partidas, 1 gol, 5 assistências, é um lateral que a gente já vem comentando sobre ele, que tá pronto, não é aposta. É claro que nenhuma contratação é garantia de sucesso, mas é um lateral que chega com uma ótima credencial, destaque do Racing, tem muita força ofensiva, mas ele chega, aí tudo indica, para substituir
um dos melhores laterais do futebol brasileiro, que é o Kaique. Então a responsabilidade é muito grande e o torcedor vai ter que entender isso, que é um processo também de adaptação. O ideal, o melhor dos mundos seria o Kaique permanecer até o final do ano, chegar o Gabriel Rojas e ele ter esses 6 meses aí para se adaptar, para ser o reserva do Kaique e aí no ano que vem assumir a titularidade com a saída do jovem lateral do Cruzeiro. Mas se o Kaique sair agora, eu acho que é uma boa reposição, né? Aguardar, mas eu acho o Gabriel Rojas uma boa investida do Cruzeiro para repor uma possível saída do Kaique. O Cruzeiro, nesse planejamento dele para a volta dos trabalhos dos atletas, o técnico Arthur Jorge pediu que o Cruzeiro buscasse 2 amistosos. E esses amistosos para Brasília. Vamos aguardar se o Cruzeiro vai realmente conseguir data, se vai conseguir adversário. A ideia é que esses jogos pudessem ser realizados no Mané Garrincha. Sabemos que tem muito torcedor do Cruzeiro na região, ali Brasília, Goiânia, cidade satélite, o interior também do estado de Minas Gerais ali por perto, mineiros que moram na região. Então, vamos ver se o Cruzeiro vai ter data para isso, se vai conseguir, mas foi um pedido do técnico Arthur Jorge até para dar um estímulo de jogo aos jogadores, aos atletas, um estímulo de partida aos jogadores, melhor dizendo, e o Cruzeiro vai tentar. Se vai conseguir é outra história, até porque tem questão comercial, outras partes envolvidas nessa história toda. É uma ideia o Cruzeiro fazer amistosos na região de Brasília. O Cruzeiro quer fazer 2 amistosos. Lembrando que na Toca da Raposa estão treinando o Cauã Prats, vai ser negociado com o Borussia Dortmund. Quando a janela se abrir, logo em agosto ele vai para a Alemanha, para o Borussia Dortmund, e o Cássio, naquela informação que trouxemos aqui também na Itatiaia de forma antecipada, segue ainda uma rotina de treinos porque quer voltar no final de agosto. Parada longa até o retorno da Copa do Mundo e o Cruzeiro aí tentando 2 amistosos nessa intertemporada, Vini. Hugo, a gente tá falando muito desse período aí de pausa, que vai ser ótimo, né, pros clubes recuperarem seus atletas fisicamente, pra encher o tanque. Foi uma primeira metade de muito desgaste. O Cruzeiro fez 37 jogos, né, nessa primeira metade, então é um número alto. Só que, por outro lado, você vai acabar perdendo ritmo. Então é importante ter esses amistosos também, que aí tem mais cara de jogo mesmo, valendo, pra não perder esse ritmo e voltar com tudo, porque a volta vai ser muito desafiadora. O Cruzeiro já tem parada torta na Copa Libertadores, pegando o grande favorito da competição, que é o Flamengo, tem que se recuperar ainda mais no Campeonato Brasileiro, vivo também na Copa do Brasil. Então vai ser um segundo semestre de muitos desafios e o Cruzeiro tem que voltar com tudo para cumprir seus objetivos. Vamos com os destaques finais. Cruzeiro, Emerson Pansieri. O lateral esquerdo Kaique está valorizado no mercado e 2 propostas chegaram. Uma delas do Como, da Itália, mais uma vez querendo contar com o jogador. A primeira vez foi no início do ano e agora o time italiano também fazendo proposta. E outra proposta que chegou foi do Betis da Espanha, lateral esquerdo com 33 jogos essa temporada. Ele estava naquela lista grande do técnico Carlo Ancelotti, quase foi para a disputa do Mundial, quase disputou a Copa do Mundo e é um atleta que vai receber outras propostas, com certeza. Sporting Lisboa também sondando o jogador. Sabemos que Roma da Itália pode fazer, Barcelona, o Marca disse que é um atleta que o time espanhol pretende, enfim, é um atleta muito valorizado. Em relação à lateral esquerda, Gabriel Rojas, uma segunda proposta na casa de 5,5 milhões de euros. O Cruzeiro sabe que por esse valor o Racing não topa vender. Pelo jeito vai ter que aumentar essa proposta para 6,5 milhões de euros. O Cruzeiro que viu a Conmebol hoje divulgar as datas das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Primeiro jogo dia 12 de agosto, uma quarta-feira às 21h30 no Mineirão. E o segundo jogo da volta, dia 19 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. Fala pessoal, fechando mais um vídeo, obrigado pela sua companhia. Deixe o convite aí para quem está chegando agora, para estar se inscrevendo no canal, fique à vontade, tá bom? Esse canal foi criado aqui para atender toda a torcida do Cruzeiro, então faça a sua inscrição, se inscreva, deixe o seu like, ajuda o canal a crescer cada vez mais. E não esqueça de antes de sair do vídeo para estar ativando o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que sair uma notícia aqui no canal, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado, né? O mercado do Cruzeiro está realmente quente demais, várias propostas sendo feitas, contrapropostas, mas
tá difícil de trazer hoje. E o Kaique, a situação do Kaique, eles estão fazendo de tudo pro Kaique ser negociado, mas volto a dizer que seria uma boa o Cruzeiro segurar o Kaique por mais um tempo para pelo menos passar dessas oitavas aí, porque o Flamengo é uma parede de muita dificuldade, então era de uma forma de o Kaique estar aí ajudando o Cruzeiro. Então deixa aí sua opinião, deixa aí o que você acha sobre isso, tá? Olhamos todos os comentários e você ajuda demais com a sua participação aqui no canal, tá bom? Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza o canal para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima, pessoal.